Amado em Cristo, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém? Como você está? Você sabia que a resposta a essa pergunta é a mentira mais contada em todo o mundo? A mentira mais contada em todo o mundo é a seguinte: está tudo bem. Está tudo bem. Nem sempre está tudo bem. Agora deixa eu perguntar para você novamente. Como você está? Como você está se sentindo? Como você está se sentindo verdadeiramente? Tudo bem se você não estiver bem. Da sua fraqueza, Deus pode, quer e fará uma fortaleza. Quero convidar a você a me acompanhar a esta mensagem e juntos nós queremos ver a Palavra de Deus. E pela Palavra de Deus, nós queremos ser fortalecidos, queremos ser orientados. Antes de nós olharmos a Palavra de Deus, antes de nós aprendermos com um grande homem do Senhor a como vencer a depressão, eu e você queremos orar. Como você está? Curva a sua face, fecha os teus olhos. Pai querido, no nome de Jesus, obrigado por mais esta oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra. Nem sempre, Senhor, estamos bem. No entanto, Tu nos conheces, Tu sabes, Senhor, o que se passa em cada mente e em cada coração. Assim pedimos que a Tua Palavra possa nos ajudar, que a Tua Palavra possa nos orientar, que a Tua Palavra possa nos fortalecer. Clamamos, Senhor, por Teu Espírito Santo, discernimento e sabedoria neste momento. E o fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, se as pessoas realmente dissessem como se sentem, há uma frase que diz isso: as ruas estariam inundadas de lágrimas. As ruas estariam inundadas de lágrimas. Tudo bem se você não estiver bem. Da sua fraqueza, Deus quer e pode fazer uma grande fortaleza. Nesse dia de hoje, nós queremos falar sobre o gigante da depressão, que não é drama, não é para chamar atenção, não é falta de Deus e muito menos falta de fé ou até mesmo frescura. Não. A depressão é algo muito sério. É uma doença muito séria e nós precisamos lidar desta maneira. A depressão, queridos, é uma doença que afeta a maneira como pensamos, como sentimos e também como agimos em relação a nós mesmos, mas principalmente em relação ao nosso futuro. Queridos, a depressão não conhece barreiras. Ela chega a pessoas pobres e ricas, doutos e indoutos. Ela chega a analfabetos, a cultos, ela chega a religiosos, a ateus e também a nós cristãos. Amados em Cristo, não sei se você tem se sentido triste nos últimos dias, eu gostaria, para nós começarmos essa nossa conversa, de trazer aqui algumas questões bem importantes que são ponderadas quando nós lidamos com a depressão. Questões bem importantes para nós fazermos até mesmo uma autoavaliação de como nós estamos nos sentindo. Aliás, está tudo bem com você? Veja só, algumas questões físicas, algumas questões emocionais que podem, não estou definindo, mas que podem sinalizar de que você precisa e eu também preciso de ajuda. Alguns sinais de que nós estamos entrando num quadro depressivo ou já estamos nele, segundo os psicólogos. Primeiro, um sentimento de inutilidade, de culpa, de perda da nossa autoestima. O que uma vez era bom, o que uma vez era belo, aos poucos vai perdendo o seu brilho. Sensação de tristeza constante, profunda e incapacitante. Depressão é diferente de tristeza. Tristeza nós sentimos ao longo da nossa vida. Faz parte da nossa história. Agora, o prolongamento dessa tristeza, o não conseguir superar situações adversas, como a perda de alguém, como a chegada de uma enfermidade ou algo semelhante. Você tem se sentido triste ultimamente? Por quanto tempo? Mais de 15 dias? Mais de um mês? Dificuldade em concentração, dificuldade de tomar decisões, distúrbios do sono, ou você dorme muito ou você não consegue dormir, tem insônia. Perda de apetite, perda de peso ou também um ganho de peso. Você tem muita fome. Fadiga, baixa energia, cansaço constante, indisposição frequente, dores pelo corpo, tensão muscular,
Por vezes, a diarreia faz parte dos sintomas de quando nós estamos num momento depressivo. Cólicas, dores de cabeça constantes, enxaqueca, sentimentos de um vazio enorme no peito, sentimentos de que nós não temos mais sentido à vida, de que a vida perdeu o seu objetivo, de que a vida perdeu o seu propósito. Irritabilidade com tudo. Por vezes, quem sabe você que me ouve nesse momento tem pensamentos de morte ou até mesmo de suicídio, pensamentos de que eu vou dar um fim em tudo. Amados, aquela vozinha que diz que você é menos importante, que você se tornou um fardo na vida de alguém, de que nada mais faz sentido, de que ninguém se importa com você, que está tudo errado, de que tudo é culpa sua. Esses pensamentos têm sido cultivados pela sua mente, em sua vida? Perceba, são sinais claros de que nós, quem sabe, estamos entrando num processo de depressão ou já estamos nele. Isolamento, você antes era alguém muito sociável, agora você quer ficar em casa, você de manhã cedo não tem nem vontade mesmo de sair da sua cama, não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém, vontade de estar só, dificuldade de manter até mesmo a higiene pessoal, de arrumar-se, de vestir uma boa roupa, de tomar um bom banho, homens de fazer a barba. Sinais que mostram de que eu e você podemos estar lidando com esse gigante chamado depressão, cujas causas são inúmeras, desde uma predisposição genética até mesmo por distúrbios químicos e biológicos em nosso corpo, em nossa vida. Sentimentos, pensamentos, desilusão quanto ao futuro. Eu quero dizer para você, queridos, de que isso que nós estamos falando hoje não é drama, não. Não é algo de alguém que não quer mais trabalhar, de alguém que só quer ficar em casa, de vadio, de louco, de sem vergonha, como antigamente era dito, ou como até os dias de hoje ainda é dito. Não é para chamar atenção, não é falta de Deus, não é frescura, não é. É uma doença. É dito como que o mal do século. A depressão faz o ser humano olhar em uma só direção, a pior. A depressão faz com que nós olhemos sempre o lado negativo da vida. A depressão faz com que nós olhemos para o dia de amanhã sem esperança e sem energia para o dia de hoje. Seja qual for a sua queixa, eu sei que você já correu atrás e você quer soluções. Eu sei que é uma pergunta que você, quem sabe, nesse momento faz. Pastor, tá, ok, você disse muitas coisas que eu tenho passado, que eu tenho vivido, coisas que eu conheço pessoas que estão passando, estão vivendo. Agora, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para superar, para vencer esse gigante da depressão? Nós queremos olhar a Bíblia e eu quero, a partir de um texto da Bíblia, fazer com que você reflita. Logo, não é, queridos, o único tratamento ou o tratamento, não é a receita, não. Porque se existisse a receita para curar a depressão, quem havia inventado estaria milionário. Não existe, não existe. É algo complexo. É algo que nós precisamos lidar diariamente e jamais sozinhos. Nós precisamos de ajuda. A Bíblia, no entanto, ela não tem um termo específico para depressão e não traz em suas páginas esta palavra depressão. Mas ela, ao longo da sua escrita, desde Gênesis até Apocalipse, ela vai trazer o relato de inúmeras pessoas que passaram por momentos de profunda tristeza, de profunda aflição. Eu leio aqui 3 textos para você, veja só. Jeremias, capítulo 8, versículo 18. A Bíblia diz assim: ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. Ó, diz o profeta, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração, diz ele, desfalece dentro de mim. O coração alegre, diz Provérbios, capítulo 17, versículo 22, é bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. Ou seja, ele está dizendo, a tristeza adoece. A tristeza adoece. E adiante o Salmo 119, versículo 28, diz assim, a minha alma consome-se de tristeza. Veja, a minha alma consome-se de tristeza. E ele pede, fortalece-me, ó Deus, segundo a tua palavra. E é isso, queridos, que nós queremos hoje, ser consolados, ser animados, ser chacoalhados pela palavra, para que ela nos erga,
para que ela nos levante, para que ela possa fazer com que assumamos um compromisso conosco. Assuma um compromisso com você. Tudo bem se você não está bem. Da sua fraqueza Deus pode e quer fazer uma fortaleza. Amém? Agora, antes de nós irmos ao texto ainda, nós queremos olhar algumas considerações a respeito deste assunto tão importante, até mesmo polêmico. Quando nós olhamos a igreja, quando nós olhamos o meio evangélico, existem duas definições ou duas circunstâncias que são muito debatidas e também declaradas no mundo evangélico. Quando se pergunta o que é depressão, quais são as causas da depressão, há uma vertente que diz que quem tem depressão está possuído por demônios. Há uma outra vertente que diz que quem está com depressão é porque está com um pecado não confessado. De que quem tem depressão não tem Deus no coração. Agora, é certo, sim. Pessoas que lidam com situações demoníacas, elas podem e hão de ficar depressivas, sim. Pessoas que guardam dentro de si o seu pecado escondido também têm grande pretensão e de fato estão propensas a serem deprimidas. Mas agora, pode um homem de Deus, uma mulher de Deus ter depressão? Pode um homem de Deus ou uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo passar pela depressão? Eu digo para você que sim. Assim como um homem e uma mulher de Deus têm problemas cardíacos, assim como um homem e uma mulher de Deus têm diabetes, por exemplo, assim como um homem e uma mulher de Deus têm pressão alta, um homem e uma mulher de Deus também podem passar pela depressão. E quem sabe você que crê no Senhor Jesus, você que tem o hábito de cultivar uma espiritualidade e por vezes até mesmo tem se culpado por isso, mas eu creio, eu confio, e por que eu estou passando por isso? Nós queremos ler um texto e você vai perceber e vai aprender com este homem chamado Elias de que é possível sim, mesmo sendo alguém temente a Deus, passar pela depressão. Experimentar um vazio existencial tremendo que nós não sabemos de onde vem e não sabemos quando vai acabar. Aquele sentimento, aquela sensação de que nada mais faz sentido e que muitas vezes até mesmo faz com que pensamos em dar um fim na nossa própria vida. Não faça isto. Há solução. E eu gostaria de ler para você nesse momento este texto que está lá em 1 Reis capítulo 18, ou melhor, capítulo 19. No capítulo 18 nós vemos este homem enfrentando profetas de um outro Deus chamado Baal no Antigo Testamento. Ele está no monte e ele vence, ele lida com uma situação muito interessante. Ele enfrenta 450 profetas e é feito um desafio de que quem fizesse descer fogo sobre o sacrifício, empilharam lenha, colocaram um animal para o sacrifício, e quem deles conseguisse fazer descer fogo, este seria o Deus, este seria o maior de todos os deuses. E eis que os profetas começam, eles vão primeiro, eles dançam, eles cantam, eles clamam. A Bíblia diz que eles gritam, que eles se cortam em clamor ao seu Deus e nada acontece. E aí vem o Elias. Imagina a cena, aquele mesmo material, a lenha, o animal para ser queimado, e Elias diz, não, tragam água. Coloquem água em cima desse animal e também molhem, encharquem toda a lenha. E Elias clama, e eis que a Bíblia diz que o fogo consome o sacrifício, a lenha, e evapora toda aquela água. Ele derrota aqueles homens, ele é vitorioso, ele é um homem cheio de Deus. Mas no capítulo 19 ele foge, depois de receber a ameaça de uma mulher de que em 24 horas ele estaria morto. E veja como Deus lidou com Elias e veja como Deus pode e quer lidar contigo, quer, pode e há de lidar comigo também. A Bíblia diz assim: o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito, como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas de Baal. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá.
Deixou ali seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou e sentou-se em uma sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Veja só, diante da notícia, ele sai com seu ajudante, ele deixa o ajudante, ele vai adiante e ele tem um sentimento, um desejo de morte. A Bíblia diz, então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu estou fracassado, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água, e comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites, até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os Teus altares e matou todos os Teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte e rachou os morros, quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Amados em Cristo, uma história extraordinária de um homem vencedor em um capítulo, em alguém derrotado num outro capítulo, pedindo para si a morte, pedindo para si o fim da sua existência. Naquela época, o reino do norte, Israel, estava numa situação muito deprimente. Acabe, o rei, era muito fraco espiritualmente, dominado por sua esposa Jezabel, que introduziu o culto ao deus Baal naquela região, aos seus moradores. Elias tinha um ministério de juízo, um profeta de juízo. Ele pôde declarar àquela nação, àquele povo, aquilo que Deus estava para fazer. Agora, diante daquela notícia que ele recebeu do mensageiro, o coração dele se encheu de tristeza. E nós queremos, amados, olhar para o que Elias, em primeiro lugar, deveria ter evitado. E, em segundo lugar, o que ele deveria ter feito. O que eu e você devemos evitar para vencer a depressão. E o que eu e você devemos fazer para vencer a depressão. O oposto da depressão não é a felicidade, mas a vitalidade. E se nós queremos ter vida e vida em abundância, nós podemos e devemos olhar a palavra de Deus e por ela ser ajudados, fortalecidos, transformados. Veja, o que evitar? O que Elias deveria ter evitado e o que nós aprendemos com ele. Em primeiro lugar, o que deixar de lado, o que não fazer. Porque mais importante do que saber o que fazer é saber o que não fazer, é saber o que deixar de fazer, é saber o que deixar de lado. Sermos seletivos, olharmos para aquilo que é o principal. O que evitar? Em primeiro lugar, concentre-se nos fatos, não nos sentimentos. Veja, versículo 13, Elias ficou com medo e foi para o deserto, assentou-se ali debaixo de uma árvore e pediu para si a sua própria morte. Disse: Senhor, já chega, acaba agora com a minha vida. Qual foi o primeiro erro de Elias? Concentrar-se nos seus sentimentos. Se eu e você queremos, amados, começar a vencer a depressão, eu e você precisamos concentrar-nos racionalmente nos fatos. Elias precisava de um choque de razão e muitas vezes aqueles e aquelas que passam por um momento depressivo também precisam. Porque quando nós focamos nos nossos sentimentos, nós afundamos.
E frequentemente, se não sempre, o sentimento de alguém que está com depressão é um sentimento de inutilidade, são sentimentos que não são bons. E quando nós focamos nesses sentimentos, nós afundamos cada vez mais. Guarda isso, você não é os seus pensamentos. Você não é aquilo que você sente. Tudo bem se nesse momento você não está bem. Saiba que da sua fraqueza, daquilo que você sente, daquilo que você está passando, Deus pode e quer fazer uma fortaleza. Foi assim com Elias. Evite concentrar-se em seus pensamentos. Ouça aquilo que as pessoas têm falado para você. Foque nos fatos. Foque naquilo que de fato está acontecendo. Segunda coisa que devemos evitar: não se compare com outras pessoas. Veja só, Elias diz assim lá no versículo 4, então orou assim, já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso. Como foram os meus antepassados. Não se compare com os outros. Não. Quando nós nos comparamos com os outros, nós ficamos em um tremendo perigo. Nós lidamos com algo que não deveríamos. Você é você, os outros são os outros. Elias disse, olha, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Não. Foque nos fatos. Elias não estava mais recordando o dia anterior, onde ele havia vencido 450 homens, onde Deus foi tremendo com ele. Ele agora, olhando para o seu sentimento, ele começa a se comparar e achar que ele é como aqueles que foram antes dele. Não é assim. O segundo erro que muitos cometem, que nós podemos cometer e que nos leva à depressão, é começarmos a nos comparar com outras pessoas. Nós caímos numa armadilha tremenda. Se eu pudesse ser como aquele fulano. Se eu pudesse ter o que ele tem. Também precisamos parar de nos motivar, ou nós devemos parar de dizer eu deveria. Eu deveria ser como aquela pessoa, eu deveria ser capaz de agir como aquela pessoa, eu deveria ser capaz de fazer como aquela pessoa, eu deveria. Não. Você é você. Você tem os seus limites, você tem os seus dons. Você é você. Não se compare. Pare de se comparar, porque a comparação com outras pessoas poderá nos levar a um aprofundamento da depressão, até mesmo nos levar à depressão. Concentre-se nos fatos e não se compare com os outros. Você é único. Não há ninguém igual a você. Terceiro lugar, o que evitar? Não exagere o lado negativo. Veja só, Elias, versículo 4, ele diz, eu sou um fracasso. Ele determina a vida dele dizendo, eu sou um fracasso. No versículo 10 ele diz assim, eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Não foque somente no lado negativo. Elias, ele tinha um pouco de autocomiseração, todos estão contra mim. Não, havia uma pessoa contra ele. Olha só, e aquela pessoa na verdade queria intimidá-lo. Ela mandou um mensageiro, não mandou um matador de aluguel. Não é assim? Concentre-se nos fatos. Não se compare e deixe de focar naquilo que é negativo. Deixe de focar naquilo que é negativo. Assim, eu e você começamos a dar passos importantes para vencermos esse gigante chamado depressão. Elias não era o único profeta que havia sobrado. No versículo 18 adiante, se você ler, nós vamos perceber que lá ainda permaneceram de pé, que não se dobraram diante de Baal, 7.000 profetas. Concentre-se nos fatos, não se compare e foque naquilo que é positivo. Olhe para aquilo que Deus tem feito, olhe para aquilo que Ele está fazendo. E você começará a dar passos importantes nesta luta contra a depressão. O que evitar? Concentre-se nos fatos, não nos sentimentos. Não se compare com os outros. Não exagere o lado negativo. Tudo bem se nesse momento você não está bem da sua fraqueza. Deus fará uma fortaleza. Agora, vamos para a segunda parte, assim encerramos. O que fazer? Bom, se eu preciso evitar aquilo que é sentimento, o foco no que é sentimento, se eu preciso evitar de me comparar com os outros e de exagerar naquilo que é negativo, ok, eu vou começar a evitar isso. Positivo? Amém? O que eu posso fazer então? Adiante, o que Elias, ou melhor, o que Deus fez com Elias?
e o que Deus pode fazer comigo e contigo. O que fazer? O que fazer? Em primeiro lugar, cuide das suas necessidades físicas. Quando Elias caminha pelo deserto, ele é cuidado fisicamente. A Bíblia diz que um anjo chega a ele, toca nele, o acorda e diz: coma. Ele come e se deita novamente. Logo após, o anjo vai lá, sacode ele e disse: coma novamente, porque a tua jornada ela será grandiosa. E ele come. Ele é fortalecido fisicamente. E se nós queremos cuidar, se nós queremos superar, se nós queremos dar um passo importante na luta contra a depressão, nós precisamos cuidar da nossa vida física. Nós precisamos olhar para aquilo que nós estamos consumindo enquanto alimentação. É saudável? Precisamos olhar para aquilo que estamos fazendo com esta máquina. Se nós pararmos, ela enferruja. Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos nos mexer. Elias, diante de Deus, obteve descanso. Diante de Deus, obteve alimento físico. Ele renovou e revigorou as suas forças. O que fazer? Cuide das suas necessidades físicas. Deus deu a Elias o descanso e deu a Elias o alimento. Quem sabe é isso que você precisa para começar a dar um passo importante a vencer a depressão. Alimentar-se, cuidar fisicamente de você e descansar. Esse foi o primeiro passo que Deus trabalhou o coração de Elias. Veja, segundo passo, o que eu e você devemos e podemos fazer para darmos um passo importante na luta e no ganho desta nossa guerra contra a depressão. Eu e você devemos entregar as nossas frustrações a Deus. Sim, Deus tratou a Elias dando-lhe a oportunidade de desabafar. Cuidando do nosso corpo físico, nós precisamos cuidar com aquilo que pensamos, com aquilo que estamos guardando dentro de nós. Quando a boca cala, o nosso corpo fala. Quando a sua boca cala, o seu corpo vai gritar. Deus deu a Elias a oportunidade de falar, de desabafar. Deus deu a Elias a oportunidade de entregar as suas frustrações a ele. Veja só, eu pude anotar aqui, observe 6 sentimentos que Elias havia demonstrado. Primeiro, ele teve medo. Versículo 3. Depois ele ficou ressentido. Versículo 4. Ele disse: estou cansado de tudo e não sou melhor que os meus ancestrais. A sua autoestima estava baixa, sentia-se culpado. Em seguida, ele reclamou que trabalhava duro para nada. Ele estava irado. E depois ele disse: eu estou sozinho, sentia-se solitário. E por fim acrescentou: e agora também estão procurando matar-me. Eu estou preocupado. Ele perguntou a Elias: o que é que está frustrando você? O que é que está consumindo você? Fala para mim. Desabafa. Fala para Deus, conta para Deus. Ou quem sabe chama aquela pessoa que você ama e que ama você para abrir, para falar. Nós precisamos ter mais ouvintes ao nosso lado. Nós precisamos de pessoas que nos entendam, que nos ouçam. Um segundo passo importante para você vencer a depressão. Fale. Fale. Coloque para fora aquilo que você está sentindo. Elias pôde fazer isto. Deus não censurou Elias. Deus não ficou impressionado com o que Elias disse. Não temas em falar tudo para Deus, contar tudo para Deus. Tudo. Sem censura. E você vai perceber que um grande fardo é tirado das nossas costas quando nós falamos. Já não aconteceu contigo quando você desabafou? Parece que saiu um peso. Conta para Deus, fala para Deus. E você dará um passo importante nesta luta contra esse gigante chamado depressão. Por último, o que fazer? Tenha uma nova percepção de Deus. Deus deu a Elias uma nova percepção. Ele disse: saia e fique no monte, porque eu vou passar. E aí então a Bíblia diz que houve um vento forte, houve um terremoto, houve fogo, mas Deus não estava no barulho, Deus estava na quietude. Deus estava na tranquilidade. E é na quietude e na tranquilidade que eu e você descobrimos e experimentamos uma nova percepção de quem Deus é, do que Deus está fazendo, de como Deus está trabalhando. Ainda hoje Deus fala conosco por meio da quietude e da tranquilidade.
Ainda hoje Deus fala comigo e contigo através da Bíblia e da oração. Aquietar-se com a palavra de Deus, aquietar-se em oração a Deus, contando tudo para Ele. Eu e você damos um passo importantíssimo para vencermos a depressão. Como vencer a depressão? Olhe para Deus e deixe que Ele lhe dê uma nova direção à sua vida. Elias, no versículo 15, foi chamado para o trabalho. Deus disse: volta pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, é como se Deus dissesse assim: eu tenho uma nova tarefa para você. Deus dá a Elias uma nova tarefa. Ele o fez voltar ao trabalho. Fez focar a sua mente, o seu esforço em algo. Assim eu e você também podemos e precisamos olhar para nós e perceber de que em nós, há a possibilidade de vencermos. Quando uma nova direção, perceber como Deus age, quando nós conseguimos colocar tudo para fora, desabafar com Deus, quando nós conseguimos olhar para a nossa vida e perceber de que Deus está conosco. Tudo bem se você não está bem. Da sua fraqueza, Deus pode e quer fazer uma fortaleza. Elias se sentiu fracassado. Elias sentiu solidão, Elias sentiu cansaço, Elias enfrentou perigo de morte, Elias teve desânimo, Elias pediu até mesmo a própria morte. Tudo bem se você não estiver bem. Pare, no entanto, de contar a maior mentira do mundo. Está tudo bem. Pare de contar a maior mentira que se conta hoje em todo o mundo. Está tudo bem. Você não é um problema. Você não é um fracasso. Tudo bem se você não está bem. Da sua fraqueza, Deus vai fazer uma fortaleza. Amém? Deus nos vivifica segundo a sua palavra. Deus tem o poder de tirar a nossa alma do cárcere. Deus tem o poder de acender em nós a luz da esperança no túnel escuro do sofrimento. Deus arranca os gemidos da nossa alma e coloca em nossos lábios um grito de louvor. Tudo bem se você não está bem. Deus já está fazendo da sua fraqueza uma fortaleza. Amém? Deus já está fazendo da sua fraqueza uma fortaleza. No nome de Jesus. Creia nisto. Você não pode, querido e querida, iniciar um novo capítulo se continuar relendo o último. Seja o seu maior compromisso. Não se atrase, nem deixe para depois. Seja você agora. Você deve ser agora. Escuta uma história bem interessante. Certa vez um homem estava sentado à barranca de um rio, do lado de uma ponte, numa cidade bem movimentada. E alguém passou, um amigo dele, conhecido dele, olhou para ele e disse: eu conheço esse rapaz aí que está sentado na barranca do rio. E ele foi então à cidade, fez as suas coisas, e quando ele voltou, depois de 1 hora, aquele rapaz estava sentado ainda na barranca do rio. Olhava a água que passava diante dele, e ele então tomou ali a iniciativa e disse: ô fulano, o que você está fazendo aí sentado na barranca do rio? Ao que aquele rapaz que estava sentado olhou para ele e disse: olha, eu estou esperando a água passar para poder chegar do outro lado. Quando ela passar tudo, eu vou atravessar. Ele ficou curioso, mas faz a volta, aqui tem uma ponte, é só você passar por aqui, eu já fui, já voltei. Não, tá tranquilo, eu vou ficar aqui sentado, não se preocupa não. A hora que passar aí de toda a água aqui, eu atravesso o rio. Seja você o seu maior compromisso. Existem caminhos. Existe uma saída. Existe uma saída. Você não é um fracasso. Você não é uma derrota. Você é alguém amado por Deus. Alguém importante para Deus. Alguém importante para mim. Importante para quem está ao teu redor. Por mais que você não consiga sentir ou perceber isto. Tudo bem se você não estiver bem. Da sua fraqueza, Deus já está fazendo uma fortaleza. Creia nisto. O Senhor está perto, diz a Bíblia, dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Salmos capítulo 34, versículo 18. Seja você o seu maior compromisso. Não se atrase, não deixe para depois.
Você é e deve ser agora. O Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Ele nota a sua lágrima, Ele nota o seu desespero, Ele sabe o que dói, o que faz doer. Tudo bem se você não estiver bem. Deus já está fazendo uma fortaleza da sua fraqueza. Eu quero orar contigo e que nessa oração Deus possa te ajudar e me ajudar a olhar para a nossa vida e perceber de que, assim como Elias foi restaurado, eu e você também podemos ser restaurados. Há saída, há uma luz, há uma possibilidade para você que, quem sabe, ainda diz: eu não consigo ver uma luz nem uma possibilidade. Essa luz e essa possibilidade se chama Jesus. Essa luz e essa possibilidade se chama Deus. Ora comigo, Pai querido, no nome de Jesus, visita, Senhor, os lares, a mente e o coração de cada um e de cada uma que tem enfrentado este gigante da depressão, que muitas vezes até mesmo já tem pensado em tirar a sua própria vida, com sentimentos de morte, como Elias teve. Senhor nosso Deus, Tu sabes o que nos faz doer, Tu sabes o que dói, Tu sabes, Senhor, da nossa necessidade, Tu sabes, Senhor, daquilo que estamos enfrentando, Tu sabes, Senhor, das lágrimas que escondemos atrás dos nossos sorrisos. Pai querido, restaura, cura, transforma. Por ação e poder de Teu Espírito Santo, Senhor, renova em nós a esperança de dias melhores. Dá-nos clareza, Senhor, diante daquilo que sentimos. Dá-nos clareza, Senhor, diante daquilo que estamos enfrentando. Que por Teu Espírito Santo, Senhor, sejamos nós libertos da opressão, sejamos libertos, Senhor, da depressão. Cura-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor. Dá-nos a Tua vontade, dá-nos o Teu querer. Dá, Senhor, que possamos, sim, cuidar de nós mesmos, ser o nosso maior compromisso hoje, agora. Pai querido, olha para as pessoas enfermas, consola as pessoas enlutadas, abençoe, Senhor, as autoridades em nosso mundo, esteja diante, Senhor, dessa pandemia que tem assolado e tem, de fato, ó Deus, tirado muitas vidas. Nós entregamos, Senhor, o nosso ser, entregamos, Senhor, a nossa família, sob Teus cuidados, sobre a Tua bênção. Senhor nosso Deus, caminha conosco. Erga-nos, Senhor, quando estivermos prostrados. Confiamos a nossa existência em Tuas mãos. É o que clamamos no nome precioso de Jesus. Amém. Que o Deus da paz, que excede todo entendimento, guarde a tua vida hoje e sempre. Amém. E tudo bem, se você não estiver bem. Deus já está fazendo da sua fraqueza uma fortaleza. Amém?